Outer Wilds é uma das melhores experiências que se pode ter quando o assunto é jogo. Quando se pensa num jogo indie, normalmente vem à cabeça algo simples, muitas vezes 2D, com pouco conteúdo e mais simbólico. Mas aqui, usando a curiosidade movida por um loop temporal, fica claro que mesmo com baixo orçamento, dá para criar algo complexo e recheado de conteúdo. Os primeiros passos que damos no jogo, descobrimos o que nos faz seguir até o fim, qual é o nosso propósito. Depois de conversarmos com alguns NPCs, percebemos que somos o mais novo astronauta do planeta, e aprendemos os conceitos básicos que irão nos seguir na nossa expedição pelo espaço, como pilotar a nave, usar o traje, os cristais roxos, a matéria fantasma e o nosso batedorzinho. Depois de tudo isso, conseguimos o código de lançamento para embarcarmos finalmente em nossa exploração. Mas, ao ir para nossa nave, a estátua Nomai no museu se mexe e aparentemente absorve nossas memórias. Mas, seguimos normalmente. E depois de um descuido, acabamos morrendo e misteriosamente voltando para o momento que acordamos. Assim, percebemos que estamos em um loop temporal. E após isso, a única coisa que te mantém imerso na sua exploração é a curiosidade. Você fica curioso para saber como estamos em um loop, quem são os Nomai, o que tem nos outros planetas, onde estão os outros astronautas e por que eles não voltaram ao planeta de origem, o Recanto Lenhoso. Tudo que te move, te impulsiona e te guia é a curiosidade em querer descobrir o que tem nesse grande sistema solar e quais os seus segredos. Os pontos centrais aqui em Outer Wilds são dois. Os Nomai, que eram um povo que veio para esse sistema solar antes mesmo de sequer existirmos. E praticamente todos os resquícios de vida que achamos, eles que criaram. E o segundo são os diferentes planetas, onde cada um é extremamente diferente em relação ao outro. E todos os planetas chamam muito sua atenção ao vê-los. Exemplo, os Gêmeos da Ampulheta, que na verdade são dois planetas, ligados por uma areia que vai passando de um para o outro, igual uma ampulheta, e obviamente por isso o nome. Também tem as Profundezas do Gigante, que tem muitos tornados extremamente fortes e é praticamente só água. O Vale Incerto, que é bombardeado pela sua lua a todo instante e abriga um buraco negro e uma grande ruína de civilização Nomai. Além do mais misterioso de todos, e que o projeto tem pouquíssima informação, o Abrolho Sombrio, que é cheio de passagens misteriosas, e tamboris, que são esses peixes assustadores aí. E esse conhecimento básico, apresentado antes mesmo de entrarmos na nave, que nos faz pensar os inúmeros porquês de nossa exploração. Por que os Nomai vieram parar aqui? Por que poucos quiseram explorar o Abrolho Sombrio? Por que tem tantos tornados nas profundezas do gigante? Isso tudo, somado depois com a curiosidade sobre o loop temporal, te dá um gás gigantesco para querer explorar o quanto antes. A forma não linear que recebemos as informações deixa tudo melhor ainda. Não existe nada melhor do que a sensação de poder explorar aonde eu quiser sem nada me impedindo. Muitas vezes os jogos te obrigam a explorar um lugar antes de poder ir para outro. Aqui não. Assim que pegamos a nave, podemos ir para onde quisermos sem nenhuma restrição. Além de que temos um diário de bordo dentro do jogo, que atualiza conforme vamos descobrindo as coisas durante a gameplay. Aliás, esse diário é extremamente bem feito, porque ele não só mostra onde você ainda não descobriu tudo, o que te impede de ficar perdido, mas também mostra o que tem ligação com o que e as coisas que não tem ligação com nada. E ainda de duas formas diferentes, essa mais estilo mapa mental, chamada de rumores, e a outra com o mapa por planeta, te dando assim mais de uma opção para você ver qual você seguir melhor durante a aventura. A mecânica também é extremamente inteligente aqui. Ela é simples e fácil, pois o foco não é ficar horas para masterizar o voo ou coisa do tipo, e sim entender o que está acontecendo e já aconteceu nesse sistema solar.
Além de que existem várias ferramentas diferentes que são muito bem exploradas, como o batedorzinho para tirar fotos de lugares que você não consegue passar ou tá longe, e o onduloscópio para te guiar através das ondas sonoras emitidas pelas diferentes frequências presentes no jogo. Que também te ajuda a achar os outros participantes da Outer Wilds Ventures, tendo a frequência só para os instrumentos deles. Podemos perceber que a intenção não era criar várias mecânicas diferentes, e sim criar algumas e destacar sua importância durante a expedição. Falando em ondas sonoras, a soundtrack desse jogo é maravilhosa. Músicas extremamente bem colocadas, uma ambientação impecável, a escolha de ritmo durante a exploração por cada diferente área casa muito bem. O sentimento de tensão, ou curiosidade, ou tristeza é passado muito sutilmente, mas muito perfeitamente em todos os diferentes lugares. Além de que a singularidade de cada planeta é ressaltada ainda mais aqui, ficando bem mais nítida. Ainda falando sobre sons, os efeitos sonoros são muito bem feitos também. A noção de distância ajuda muito na localização de coisas que emitem barulho. Fora que, quando algo tem um efeito sonoro que casa muito bem com aquilo, mesmo que inconscientemente, te deixa mais imersivo nesse mundo enquanto você joga, dando uma sensação mais de pertencimento, de que você realmente tá vendo algo vivo. Ao ter contato com essas ferramentas e os sons, o tom atmosférico que você vai sentindo jogando vai mudando gradualmente. Até porque, de primeira, pensamos que é somente um facilitador, e depois, ao entender a complexidade dos conceitos que já conhecíamos, mas não tínhamos aprofundado, elas passam a ter um valor diferente. Não através de sons ou mecânicas, mas sim usando o nosso querer saber mais. Somos apresentados a coisas e conceitos simples e básicos e aprofundamos durante a gameplay. Por quê? Porque assim, nossas dúvidas nos guiam para entender mais sobre isso. Da mesma forma com o foco de Outer Wilds, que não é a gente e a nossa história, e sim os Nomai. Por ter sido o povo que veio antes de nós e que deixou vários resquícios, criaram uma grande curiosidade nos habitantes do Recanto Lenhoso, os incentivando ainda mais a focar no projeto espacial Outer Wilds Ventures que eu já citei. Para nós que jogamos, no início ao entrar na nave e partir para o espaço, não é sobre os Nomai, é sobre explorar os segredos dos planetas do Sistema Solar. Só que conforme vamos explorando, vemos que todos têm uma grande presença deles e que tudo ali está relacionado a eles. Então, conforme vamos avançando e descobrindo as conversas e os projetos, ficamos curiosos e entendemos o porquê de todos no projeto espacial se interessarem pela história dos Nomai. Lendo as conversas deixadas por eles, nós percebemos que todos citam o sinal do olho. E eu esqueci de citar que temos esse tradutor Nomai, porque obviamente eles falavam outra língua. E não demora muito para descobrirmos que esse sinal, ao que eles perceberam e estudaram, era um sinal vindo do olho do universo. Movidos por essa necessidade de saber de onde vem esse sinal e o que ele é, um clã Nomai inteiro se dirige a ele. Porém, explorando e conhecendo mais sobre os restos deixados por eles, notamos que muitas coisas dão errado nesse caminho. Assim, a nossa necessidade por saber mais nos move cada vez mais fundo nessa história. E de forma muito boa, vai alternando o tom de medo e dúvida. O medo de estar perto do fim definitivo e não sabermos, o medo do vazio do espaço, ou o medo do desconhecido, mas também a ânsia de saber o que causou o fim deles, saber o que há nesse vazio, ou até mesmo saber o que é o desconhecido. Como você deve ter percebido, a chave que faz tudo girar é a curiosidade. A curiosidade pelo olho do universo moveu os Nomai de onde eles estavam e fez eles criarem inúmeras construções e tecnologias somente para desvendar esse mistério. Uma única dúvida gerou grandes descobertas tecnológicas,
grandes estruturas e civilizações conectadas mesmo a quilômetros de distância uma das outras. Porém, essa curiosidade também trouxe a ruína deles. Mas as ruínas deles deixaram dúvidas que despertaram a curiosidade da Outer Wilds Ventures, que os motivou a criarem naves e equipamentos que facilitam a exploração espacial, para saber mais não só do sistema solar, mas principalmente sobre os Nomai. Só que, vendo onde a curiosidade levou eles, nós inconscientemente nos perguntamos: e se nós formos os próximos? E se nossa curiosidade não souber a hora de parar? Porque com eles, temos uma reflexão. A curiosidade que move um povo para o futuro pode ser a mesma que o guia para o seu triste e inevitável fim.